Vamos receber então a palavra que o Senhor nos deu para esse dia, para essa terça-feira. O Senhor tem falado ao nosso coração sobre como viver uma vida no Espírito. Como que é a vida, ativa de um cristão que tem o Espírito Santo de Deus, que cresce na palavra, que amadurece na vida espiritual e que cada dia mais está cheio do Espírito Santo. Então, o livro de Atos é o livro que a gente tem percorrido durante o culto da resposta, né? Por quê? Porque ele nos inspira, gente, a viver o verdadeiro evangelho. O livro de Atos, ele mostra para a gente, de forma bem clara, o que é o reino de Deus. O que é viver o evangelho de Jesus Cristo na real, né? Sem fantasias, sem misturas, o evangelho puro, né? Então, eu te aconselho, eu te recomendo você se debruçar, porque eu tenho certeza que Deus está falando conosco nesses dias sobre isso. O que eu quero ministrar na sua vida hoje, que o Senhor colocou no meu coração? Os desafios de andar no Espírito. Amém? Às vezes a gente abre a palavra de Deus e a gente vê relatos assim tão poderosos, né? De milagres que foram feitos. Nós vemos pessoas sendo transformadas, pessoas sendo curadas, cegos vendo, pessoas sendo transportadas. Quem já leu a passagem de Filipe sendo transportado, arrebatado de um lugar para outro, para evangelizar uma pessoa estrangeira? Quem já viu? É tremendo. A gente vê experiências de Paulo, de Pedro, dos apóstolos. E é maravilhoso, é real. O Espírito Santo faz maravilhas. O Espírito Santo, ele é poderoso para fazer qualquer coisa comigo e com você. E a gente precisa desejar isso. A vida do Evangelho é novidade de vida, todos os dias. Então, a cada dia um capítulo novo se escreve na nossa vida. A gente precisa ter testemunho, precisa ter algo para mostrar, para revelar e testemunhar o que Jesus está fazendo na nossa vida. Mas o Evangelho também não são só flores. Amém? No Evangelho também tem preço a ser pago. No Evangelho tem experiências dolorosas, difíceis, tem. Mas a Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Então, tudo na sua vida tem que caminhar para o seu bem, tem que levar você para um caminho de salvação, de melhoria, de crescimento. Até as coisas difíceis, pastor, até as coisas difíceis podem ser transformadas na nossa vida, em poder, em força, em fé. Você acredita nisso? Então, o Evangelho também tem coisas difíceis, tem desafios a serem vencidos. E eu queria destacar para você duas coisas que eu vejo muito claro no livro de Atos, através da vida dos apóstolos. Vou ler 2 versículos, quero que você acompanhe comigo. Atos capítulo 4, versículo 19. O apóstolo Pedro, ele é muito evidente no livro de Atos, nos primeiros capítulos, né? Então, no versículo 19, ele está vivendo uma experiência de confronto. E aí, ele declara a seguinte frase, ele e João disseram assim, diante de religiosos. Versículo 19, mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pedro está dizendo, vê se é justo, vocês religiosos, que eu devo ouvir vocês primeiro, antes de ouvir a Deus. E aí no capítulo 5, ele declara uma outra frase também forte. No capítulo 5, versículo 28 em diante, olha o que ele diz. Versículo 28, os religiosos estão dizendo assim: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome.
Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Você pode repetir essa frase comigo? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, queridos, aqui nesses 2 versículos tem uma verdade para a nossa vida, se a gente quiser viver o reino de Deus. E a verdade é o seguinte: se você quiser viver o reino ou não, você tem que escolher. Ou você agrada a Deus, ou você agrada aos homens. Ou você escuta primeiro o que as pessoas falam, ou você decide ouvir aquilo que Deus fala. As 2 coisas não têm como andar juntas no reino de Deus. Se você quer andar no Espírito, se você quer viver tudo que Deus planejou para a sua vida, você vai ter que fazer essa escolha muitas vezes. Porque as pessoas falam. As pessoas à nossa volta, as pessoas que a gente lida no dia a dia, seja em casa, na família, seja no trabalho, qualquer lugar, as pessoas querem dar opinião na nossa vida. Sim ou não? As pessoas querem nos aconselhar, as pessoas sempre têm uma resposta pronta, clara, para aquilo que elas acham que é bom para a gente, não é? Mas quem vive o reino de Deus e anda no Espírito, tem algo muito forte no coração. Primeiro eu escuto a Deus, e depois eu escuto as pessoas. Sim ou não? E outra coisa, primeiro eu procuro agradar a quem? A Deus. E em segundo lugar, eu coloco agradar as pessoas. Será que a gente tem vivido isso, querido, no reino de Deus? Será que a gente tem andado no ritmo que Deus quer, obedecendo esses 2 princípios? Sabe o que eu vejo? Que muitas vezes a gente ainda não está usufruindo tudo que Deus tem para nós. O poder de Deus, a manifestação de Deus na nossa vida, nossas promessas, porque a gente não está colocando Deus em primeiro lugar. Os nossos ouvidos não estão voltados para Ele. A gente se preocupa ainda muito, queridos, em agradar as pessoas. A gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de entristecer alguém, não é? De desapontar alguém, ou dizer não para alguém, ou de ir a algum lugar porque a gente não quer desagradar as pessoas. E muitas vezes a gente está desagradando a Deus, a gente está descumprindo uma direção de Deus na nossa vida. Então, uma coisa que você pode estar certo que você vai ver, na história da igreja primitiva, na vida dos apóstolos, era isso. Eles não colocavam em dúvida a vontade de Deus. Eles corriam risco de ser preso, de ser morto, de ser açoitado, de passar dificuldade, passar aperto, mas não abriam mão da verdade. Não abriam mão da verdade, da palavra de Deus. Querido, você faz ideias quantos religiosos tinham em volta de Pedro? Quantos homens letrados e cultos que conheciam as Escrituras e confrontavam eles, aquilo que eles faziam? Quantas vezes você vê no livro de Atos, Pedro curando alguém, Paulo realizando algum milagre, e os religiosos confrontando eles, levando eles para prisões, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. Eu pergunto para você, você tem coragem de fazer a vontade de Deus plenamente? Se Deus falar com você hoje assim, meu filho, eu quero que você largue o que você está fazendo agora, você vai pegar a sua mala, você vai lá no Rio de Janeiro, porque eu tenho uma missão para você cumprir lá, você vai? Ou você pensa assim, não, peraí, Deus, isso é voz não é de Deus não, porque eu trabalho amanhã, né? Eu tenho minha família em casa, eu tenho coisas, tenho conta para pagar amanhã, como é que eu vou fazer?
ou a gente está de verdade aberto a qualquer direção que Deus venha dar na nossa vida. Você está aberto para ser perseguido se você fizer alguma coisa para o reino de Deus e as pessoas começarem a te criticar, começarem a zombar, começarem a te perseguir mesmo, porque você está fazendo alguma coisa que Deus mandou você fazer? Eu queria te levar nessa noite a refletir um pouco sobre isso. Qual é o nível, né, de intimidade, de andar com Deus que a gente está vivendo, ou que a gente ainda pode viver nessa terra aqui, nesse tempo. Você está entendendo ou não? Amém? O que eu quero falar com você hoje? No Evangelho, no reino de Deus, muitas vezes nós vamos passar também por prisões. Olha que coisa difícil. Você olha a vida de Pedro, você vai ver na Bíblia, pelo menos até metade do livro de Atos, que Pedro foi preso umas 3 vezes. Por quê, pastor? Ele fez alguma coisa errada? Cometeu algum pecado? Né? Roubou alguém? Não. Pedro foi preso pelo menos 3 vezes porque ele curou alguém. Paulo foi preso também algumas vezes. Por quê? Porque pregou o nome de Jesus no templo. Porque falou que Jesus salva. Olha que coisa forte. Quantos naufrágios, quantos açoites, quantas perseguições, quanta dificuldade passaram os apóstolos por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe o que chama a atenção também? Guarda isso no seu coração. Cada passagem que você vê dos apóstolos caminhando, fazendo a obra de Deus, você vai ver assim: e o Espírito Santo os impeliu, e o Espírito Santo falou com eles, vai para lá, e o Espírito Santo falou com eles, não vão. O Espírito Santo os impediu de sair. Então, muitas vezes a gente vai ver isso, que o Espírito Santo é que toma a frente da nossa vida. Ele que diz, querido, se você vai ou se você não vai. Ele é que diz se é bom para você ou se não é. Você já entendeu essa verdade na sua vida? Deixa eu te dar uma notícia hoje. Você não manda mais na sua vida. Eu não mando mais na minha. O controle, o volante da minha vida foi entregue nas mãos do Senhor Jesus. Foi entregue ao Espírito Santo no dia que eu decidi, eu declarei que eu entrego a minha vida a Ele. Por que tantas vezes a gente toma a direção de volta? A gente questiona, a gente faz pirraça. A gente fala com Deus: Senhor, se o Senhor não me responder até semana que vem, eu largo tudo, eu desisto, eu faço, eu aconteço. Porque muitas vezes a gente não quer se submeter à direção, ao comando que o Espírito Santo quer ter na nossa vida. Você confia que Deus te ama? Você confia que Deus quer o seu bem? Você confia que Ele te guia por caminho seguro? Você acredita que em tudo que você passar Ele te dará um escape, se você não suportar? Essas verdades têm que vir, querido, à tona no nosso coração, na nossa vida. Quando a gente estiver diante de problema, diante de dificuldade, diante de um deserto, de uma espera. Até Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser provado, para ser testado. E deserto é lugar de ausência de tudo. E assim Deus vai trabalhar na nossa vida também, porque Ele está nos aperfeiçoando. Amém? Abre sua Bíblia em Atos capítulo 12. Quero falar algumas coisas que Deus colocou no meu coração sobre prisões nessa noite. Eu queria de verdade que o Espírito Santo de Deus, eu orei isso hoje, o Senhor falou algumas coisas ao meu coração, que o Espírito Santo traga para a sua alma, para o seu coração, algumas revelações sobre prisões na sua vida.
sobre situações que você se sente preso na sua vida. Como que a gente sai disso? Como que a gente vence as adversidades? Pedro, no capítulo 12 de Atos, você vai ver uma experiência que Pedro teve de prisão. E é muito forte a experiência, porque ele começa a ser perseguido, no capítulo 12, pelo rei Herodes, imperador romano, rei de Roma, né? Imperador que governava ali aquela região da Judéia naquela época. E com o crescimento da igreja, com as notícias que chegavam, a perseguição foi aumentando, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você, você está pedindo avivamento? Sim ou não? Você está orando, você está adorando a Deus todo domingo falando, né? Enquanto o céu não beijar a terra, você não vai parar de clamar, não é assim? É o que a gente tem declarado para Deus? Deixa eu te perguntar outra coisa, você acha que avivamento não traz perseguição, não? Quando Deus começar a curar os paralíticos, quando milagres, maravilhas começarem a acontecer à sua volta, a igreja começar a crescer de uma forma inexplicável, você acha que vai ter perseguição? Não. Por que a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, querido? Para suportar os dias que vão vir. E aqui nesse tempo, Pedro estava vivendo isso, crescimento da igreja, um avivamento estava acontecendo. E Pedro começou a ser perseguido por Herodes. A ideia de Herodes era maltratar os cristãos. Ele queria perseguir para maltratar os cristãos. E aí a gente vê que Tiago, o irmão de João, é pego, é preso e é morto. E eles começam a perseguir Pedro também. Olha o que diz aqui no texto. Que eles começaram a ir atrás de Pedro. E lançaram Pedro no cárcere. No versículo 5 diz assim: Pedro, pois estava guardado no cárcere. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, queridos, os grandes homens de Deus, as pessoas que vão fazer a diferença, vão sofrer perseguição. Pedro aqui foi encontrado, foi preso num cárcere. E ali ele teve que permanecer. Mas a igreja do Senhor Jesus, unida, a igreja cheia do Espírito Santo, levantou um clamor, uma intercessão, diz a palavra, constante, incessante, pela vida de Pedro que estava preso. Você sabe o que acontece quando a igreja ora de forma incessante? Sempre tem um milagre. Quando a igreja se levanta para clamar por algum propósito, de forma constante, os milagres acontecem. O poder de Deus se manifesta, porque Deus ouve o clamor do seu povo. Então, em tudo, Deus tem um propósito. Pedro estava preso, mas Deus tinha um propósito com essa prisão. E sabe o que aconteceu aqui, querido? Versículo 8. Disse que um anjo, vou até ler um pouquinho antes, que é tão bonito, né? Um pouquinho antes, fala que um anjo apareceu para Pedro na prisão. Ele estava acorrentado ali, em cadeias, preso pelas mãos. E um anjo apareceu para ele, versículo 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das suas mãos. Disse o anjo: cinge-te calças e sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, olha só. E saindo em
enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. Amém? Você acha que naquela época no portão não era automático, não, querido? Com o anjo do Senhor, tinha portão automático, meu filho, naquele tempo. Que dirá, o que Deus pode fazer hoje na sua vida? Eu quero te chamar a atenção para essa manifestação do poder de Deus, querido. Porque Deus é um Deus fiel conosco. Não há prisão que aconteça, não há tribulação, dificuldade que sobrevenha à sua vida, que Deus não te proporcione um livramento, que Deus não te dê uma resposta. Se você vive a sua vida para Ele, se você respira porque você tem um propósito de Deus na sua vida, você pode estar certo que Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Aqui Pedro não estava atribulado, não estava desesperado, porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. Pedro não estava desesperado com medo de Herodes matá-lo, porque ele sabia do propósito de Deus na sua vida. Querido, sabe quem pode prender uma pessoa? Guarda isso que eu estou te falando. Quem pode prender uma pessoa, quem tem autoridade sobre ela. Isso é um princípio. Isso é uma verdade. Quem tem tido autoridade sobre as nossas vidas? Quem tem poder para nos encarcerar? Pensa bem. A gente respeita as autoridades civis, sim ou não? Tem autoridade sobre a nossa vida? Tem, dada por Deus, assim diz a palavra. Pessoas da sua família têm autoridade sobre a sua vida? Algumas sim, né? Sim ou não? O marido tem autoridade sobre a vida da esposa? Sim ou não? Sim. Um líder, um patrão, tem autoridade na vida das pessoas? Sim. Então presta atenção nisso, querido. Porque quem tem autoridade sobre a nossa vida pode ter o poder de nos encarcerar. Mas o Deus que nós servimos, Ele tem o poder de nos libertar de qualquer cárcere, de qualquer prisão que venha sobre nós. Deus, entenda isso, Deus olha a autoridade, Deus respeita o princípio da autoridade, mas nenhuma autoridade sobre a sua vida é maior do que a autoridade de Deus. Por isso que Ele enviou o anjo lá para Pedro, para libertar Pedro, porque era a vontade de Deus, era essa. Por que eu estou falando isso para você, querido? Porque muitas vezes nós nos vemos dentro de cárceres. Cárceres dentro da família, cárceres espirituais, situações que a gente vê que tem autoridade e poder sobre a nossa vida e nos encarceram. O caso de Pedro não era pecado não, querido. Ele estava fazendo o que era certo, mas até Pedro foi encarcerado. Deus queria fazer um milagre. Eu queria que você pensasse nessa noite sobre a sua vida. Se você tem se sentido preso pelas mãos, Pedro estava preso pelas mãos. Se em alguma área da sua vida você se sente vítima de algum carcereiro, em alguma área, alguma situação, tem algo ou alguém que te oprime, essa noite o Senhor está trazendo para você a verdade da sua palavra. O poder de Deus é maior que qualquer coisa na sua vida. Ele pode te libertar. Ele pode mandar um anjo lá onde você está preso pelas mãos, quebrar essas cadeias. Ele pode fazer o anjo conduzir você pelo caminho da saída, porque quem está preso não sabe nem como é que sai. A algema pode estar arrebentada, mas não sabe para que lado vai. Precisa de um anjo para guiar. E aí o anjo passa um sentinela, passa outro sentinela, abre o portão e libera para a rua. Talvez a sua libertação, as prisões que você ainda tem na vida, passam por isso, querido. Precisa do anjo. Precisa de uma autoridade vinda de Deus na sua vida para te guiar no caminho que te liberta.
Ah, querido, a gente precisa ser tão verdadeiro com a gente. Eu estou preso, eu estou encarcerado, eu estou sofrendo por causa de Cristo ou eu estou sofrendo por causa dos meus pecados? Essas algemas que talvez eu estou vendo na minha vida, é o quê? Vem de quê? Eu preciso descobrir. E eu preciso querer ser livre. Eu preciso também de uma igreja que ora por mim. De uma igreja que intercede constantemente, incessantemente, para que os filhos de Deus sejam libertos. Os filhos de Deus fiquem livres para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Deus não queria Pedro preso. Deus queria Pedro livre, porque tinha muita obra para fazer ainda. Deus quer você livre, porque Ele quer fazer muitas obras através da sua vida também. Você está entendendo, querido? Talvez Deus vai te mostrar algo que você precisa nessa noite. Talvez precisa de uma autoridade maior de Deus sobre a sua vida, para sobrepor a esse carcereiro que está te prendendo, que está vigiando você dia e noite. Presta atenção nisso. O Senhor tem uma grande obra para fazer em nós. Então guarda comigo, você precisa de oração. Você precisa de um anjo. Às vezes o anjo é o teu líder, tá? Às vezes o anjo que vai te ajudar a sair é o teu pastor. É um irmão de confiança sua, vai te ajudar a sair das prisões que você está preso. Vai te mostrar o caminho. Aí eu quero que você abra comigo também Atos capítulo 16. Para você não achar que é só Pedro que passou por isso e foi liberto, foi livre dessa prisão. Paulo também passou isso, muitas vezes, várias vezes. Mas no capítulo 16 tem uma passagem tremenda. Paulo também estava fazendo a obra do Senhor. E aí ele é tomado para uma prisão, a gente vai ver por quê. Capítulo 16, versículo 19, a prisão de Paulo e Silas. Diz assim: vendo seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, presença de autoridades. Olha a autoridade aí. E levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro, olha bem, que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha que poder de Deus. Nada na sua vida é maior do que o poder de Deus. Nada na sua vida é maior do que a liberdade que Deus tem para oferecer a você. Paulo e Silas, querido, tinham acabado de libertar uma mulher, uma moça adivinhadora. Ela tinha um espírito de adivinhação sobre ela, e ela tinha donos, ela tinha senhores que lucravam por causa dessas adivinhações. E Paulo chegou naquele lugar para acabar com a festa. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Filho de Deus e o servo de Deus, onde chega, incomoda. Incomoda a quem? Incomoda quem não quer servir a Deus. Incomoda quem não tem compromisso com o Senhor. E foi o que aconteceu com esses dois homens de Deus. Eles
botaram a mão naquela mulher, expulsaram o demônio que estava sobre ela. A mulher parou de adivinhar, o lucro daqueles senhores acabou, e aí o burburinho surgiu em torno de Paulo e Silas. É isso que eu digo para você. Se Deus começar a usar a sua vida para trazer luz na vida de quem está à sua volta, se Deus começar a usar você para falar a verdade no seu trabalho, no meio dos seus parentes, você vai aguentar a pressão? Você vai resistir fortemente? Você vai dizer, eu sirvo a um Deus vivo e eu não arredo, eu não abro mão daquilo que é a verdade de Deus na minha vida? Ou você vai negociar com a sua parentela, você vai negociar com os negociantes, os lucradores? Ah, querido, uma vez que a gente põe a mão no arado, tem jeito de olhar para trás. Uma vez que a gente assume um compromisso com Cristo, a gente está disposto a pagar o preço que for. Não arreda o pé, não volta atrás, não larga a mão. Porque Deus chamou você para fazer a diferença nessa terra. Deus chamou você para ser luz nesse mundo, sal que salga essa terra. Não tem jeito de você voltar a ser o que você era antes. Não tem, no reino de Deus não tem isso. Você não volta mais, você só vai em frente, não é? E aí Paulo e Silas se viram aqui diante de uma pressão. E agora? E esses caras falaram o quê? Gente, esses caras vêm para cá perturbar a nossa cidade. Perturbadores. Foi o apelido que eles receberam. E você? E eu? Temos sido perturbadores também? Entre aspas, né? Onde a gente vai. A gente incomoda as trevas onde a gente vai. E aí Paulo e Silas estavam ali sendo perseguidos, querido. O que aconteceu com eles? Foram açoitados muitas vezes, arrastados pela praça, jogaram os dois dentro de um cárcere, prenderam os dois com os seus pés, um tronco, como escravos, igual um escravo. E aí eu pergunto para você, se fossem dois homens carnais, o que eles vão fazer? Primeiro chorar a noite inteira, né? Reclamar até babar, murmurar até babar, porque acho que teria até argumento, né? O que vocês acham que eles vão falar? Você está vendo, Deus? Está vendo como é que são as coisas? A gente decide servir o Senhor, a gente está aqui para fazer a obra de Deus, né? Libertamos a moça cativa, olha onde é que a gente veio parar, olha o que está acontecendo com a gente. Quantas pessoas, querido, que mal começam a servir ao Senhor e na primeira decepção que tem, não quer na igreja mais. Não vou sair daquela diaconia porque as pessoas não me dão valor. Não vou mais naquele culto, naquela célula, não. Que esqueceram de me convidar. Quando a gente olha para a vida de Paulo e Silas, a gente fica até com vergonha. Fica até com vergonha. Eu não sei você, mas tem hora que constrange a gente de ver a reação de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Paulo e Silas naquela prisão, que eram encarcerados, eles se sentiam felizes, dignos de sofrer por causa do nome do Senhor Jesus. Enquanto eles estavam presos diante de testemunhas, de outros encarcerados, diz a palavra que à meia-noite, à meia-noite, no horário, meia-noite na Bíblia tem a ver com o horário de mais escuridão, de mais trevas, mais pesado, meia-noite. E à meia-noite, querido, ao invés de estar dormindo, ou pelo menos tentando por causa das dores, né, das inflamações, dos açoites que eles levaram, eles estavam orando e adorando ao Senhor. Ah, querido, e não era uma oração e uma adoração qualquer, não. Não era aquela oração de peninha de mim. Fala assim, ah, Deus, olha aqui para nós. Ah, Senhor, olha que vida difícil que nós estamos levando. Não acredito.
Eles estavam orando e adorando e louvando ao Senhor, porque o Senhor estava fazendo uma obra maravilhosa, porque o Senhor usou eles de uma forma tremenda, porque eles sacudiram aquela cidade com milagre, porque aquelas pessoas, querendo ou não, elas viram o poder de Deus ali diante dos olhos delas, aquela mulher liberta. E eles começaram a orar, eles começaram a louvar, e eles adoravam o Senhor, e aqueles presos todos ouvindo o que eles estavam fazendo, testemunhando do amor que eles tinham por Jesus, com lágrimas, com choro, mas com a oração e adoração. E aí, querido, Deus brada do céu. Toda vez que o seu coração estiver assim inteiro, entregue ao Senhor, verdadeiro diante do Senhor, honesto diante do Senhor, o Senhor brada do céu sobre a sua vida. Porque Deus, Ele é fiel conosco. E diz a palavra que um terremoto veio sobre aquela prisão, e a primeira coisa que acontece é o quê? Sacudiu os alicerces da prisão, e aquelas cadeias estavam prendendo Paulo e Silas, se romperam, caíram, porque Deus estava dizendo: eu estou cuidando dos meus servos, eu estou cuidando dos meus escolhidos, eu tenho um propósito na vida de vocês, isso é passageiro, não vai ficar aí para sempre. Sabe por que vocês estão aí, Paulo e Silas? Para testemunhar do amor que vocês têm pela minha obra, pelo nome de Jesus, que vocês carregam com vocês. Querido, as tribulações, as dificuldades, as lutas, os açoites que você toma, são para você testemunhar quem é o Deus que você serve, quem é o Deus que você acredita, um Deus que faz milagre, um Deus que arranca da prisão, um Deus que muda a sua história. Você acredita nisso? Essa é a razão de você servir a Jesus? Ou você só consegue servir a Jesus enquanto você está tendo prazer de servir? Ou você é capaz de servir a Jesus mesmo que você tenha que sofrer? Essa é a grande questão do Evangelho. A gente está vivendo um Evangelho hoje, querido, de muitas facilidades. Só do que me convém, o que é legal para mim. Se já não estou gostando, estou fora. O Evangelho não é isso. O Evangelho é se alegrar e chorar. O Evangelho é receber, sim, muito de Deus, mas pagar um preço alto também. Porque Jesus já pagou um preço muito maior por nós. Ah, querido, o Senhor te ama tanto. Ele pode fazer estremecer a prisão que você esteja preso. Se alguém colocou você dentro de uma prisão injustamente, e pode acontecer, tá, querido? A gente não está livre disso, não. Não estou falando isso literalmente, estou falando isso em circunstâncias da nossa vida. Quantas vezes a gente se sente assim dentro de uma prisão injustamente? Eu não era para estar passando o que eu estou passando. Eu não era para estar preso, sem emprego, sem dinheiro, do jeito que eu estou vivendo. Quantas vezes a gente sente assim, querido? Mas se a gente tem uma determinação, eu não vou murmurar, eu vou orar. Eu não vou reclamar, eu vou adorar o Senhor. Eu vou mover o céu sobre a minha vida. O céu vai rasgar sobre a minha cabeça. E o Senhor vai enviar poder para me livrar. Nem que o alicerce seja abalado aqui na terra, mas o Senhor vai me dar o livramento. Você crê nisso? Ah, querido, você precisa crer nisso. Que o Deus que a gente serve é um Deus verdadeiro, não é? Agora eu pergunto para você, Paulo e Silas racharam fora daquela prisão? Sabe por quê? Deus não mandou eles saírem. Se fosse você, fosse eu. Menina, aquela porta caiu, a algema caiu do meu corpo. Ó, estou rachando fora, não olho nem para trás quem está vindo atrás de mim. 5 segundos, já estou lá na esquina.
Aliás, eu cuidando da minha vida, né? Eu que cuido de mim. Nada disso. Deus não mandou eles saírem da prisão. Deus abalou os alicerces para mostrar o poder que ele tinha. Sabe por que Deus não mandou eles saírem da prisão? Porque Deus tinha um propósito maior ainda. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus quer salvar aqueles que te encarceram. O plano de Deus naquele lugar é salvar aquele carcereiro. Sabe, aquele homem que estava lá, de noite, vigiando dentro daquela cadeia, se Paulo e Silas não iam fugir. Eles tinham que ficar lá de prontidão, não piscar um segundo. Sabe por quê? Se um preso fugisse da prisão naquele tempo, eles eram mortos. Qualquer soldado que perdesse um preso era morto. Era preferível se matar. E aí, Deus tinha um plano na vida daquele carcereiro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Então, às vezes você está passando uma situação de perseguição no seu trabalho. Você está se sentindo acuado, você está se sentindo atacado, preso a alguém. Muitas vezes Deus está permitindo você passar situações de perseguição, porque Deus quer salvar o perseguidor. Deus quer salvar quem te persegue. Você entende isso? E foi o que Deus fez na vida daquele homem. A Bíblia diz, depois você pode ler lá, versículo 27 em diante, que aquele homem ficou desesperado quando viu aqueles presos soltos e falou assim, não, eu não sei o que fazer, o que eu faço? O que eu faço para ser salvo? Eles viram o temor, né? Viram o poder de Deus. E aí Paulo e Silas diz para eles assim, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Queridos, e aquele homem se prostrou diante do Senhor. Aquele carcereiro, que era um perseguidor, se tornou um aliado. Ele e a sua família foram salvas, foram batizadas, foram livres daquela situação, mas não acaba aí. Uma família inteira foi salva por causa da prisão de Paulo e Silas. E aí eu quero te dizer uma outra coisa. Quando você cumpre o propósito de Deus com obediência, querendo agradar o Senhor mais do que tudo, o Senhor vai te honrar. Guarda isso no seu coração, o Senhor vai te honrar. Sabe por quê? Deus honrou Paulo e Silas. Diz a palavra de Deus que aquela família do carcereiro acolheu Paulo e Silas na sua casa, serviu uma mesa de alimentos, de alimentação para eles. Sabe o que mais eles fizeram, querido? Eles lavaram as suas feridas dos seus açoites. Querido, quando Deus age na sua vida, até aquele que te oprimia vai lavar suas feridas. Vai reconhecer o mal que fez a você. Vai te ajudar a curar do sofrimento que você passou. Deus, quando honra, Deus honra por completo. E a Bíblia vai dizer, querido, por incrível que pareça, a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas receberam desculpas daquelas autoridades depois por terem prendido eles, porque eles não sabiam que ele era romano, que ele era um cidadão romano. Vale a pena, gente, pagar um preço pelo reino de Deus. Vale a pena você não questionar, você não duvidar do amor que Deus tem pela sua vida. Vale a pena você confiar que Deus é poderoso para quebrar as suas cadeias. A grande arma que um servo e um homem, uma mulher de Deus tem, querido, para vencer, se chama oração e adoração. Você está usando essas armas na sua vida? Você tem entrado em Deus à meia-noite, até com seus pés presos, às vezes. Pé preso quer dizer que você não está conseguindo andar, não está saindo do lugar, está caminhando.
Parece que não tem como você sair do lugar que você está. Paulo e Silas estavam presos num tronco. Mas eles oraram e eles adoraram. Eles clamaram, eles buscaram o Senhor, eles tinham certeza que Deus estava com eles. E eles exaltaram o nome do Deus vivo. O Senhor não precisou tirar eles dali fugido. O Senhor tirou Paulo e Silas da prisão, querido. Tendo o reconhecimento das autoridades. Você não precisa sair fugido, não. Ou o anjo vai na sua frente, te mostrando o caminho, abrindo a porta automática. Ou Deus vai te honrar. As pessoas que fizeram mal para você vão pedir desculpas. Profetizo sobre a sua vida. No lugar onde você foi humilhado, no lugar onde você foi ridicularizado, sentiu exposto, maltratado, você vai ser honrado. O Senhor vai trazer as pessoas para pedir desculpa para você pelo mal que te causaram. Eu creio no poder do Deus que eu sirvo. Você crê também? Eu não sei, mas que essa noite o Espírito Santo te encoraje a viver um nível mais profundo de intimidade, de entrega, de compromisso com Deus e com o seu reino. Não tenta proteger sua própria vida, lança ela aos pés de Jesus e deixa Ele cuidar de você. Não tenha medo do que vai faltar, não tenha medo do que podem fazer com você. Tema mais ao Senhor do que os homens, agrade mais a Deus do que as pessoas, escute mais o que Deus está falando com você, do que as pessoas que estão à sua volta te dando conselho errado. Querido, quando as coisas não estão bem na nossa vida, parece um monte de gente para dizer, sai desse negócio. Para que você fica indo na igreja? Para que você fica buscando esse negócio? Vai cuidar da sua vida. Quantas vezes, quando você está cheio de expectativa que Deus vai fazer, tem alguém que dá um pitaco errado? Quantas vezes eu vi isso na minha vida, querido? Escute a voz de Deus na sua vida. Se Deus falar para você, espera, espera. Se Deus falar para você, eu que vou resolver, espera Deus resolver. Continua orando, continua adorando. Não se precipite, não troque os pés pelas mãos, não se atropele. Você pode perder a bênção de Deus na sua vida. Deixa Deus mostrar o anjo que vai guiar você, querido. Deixa Deus mostrar no sobrenatural. Não vá só pelo natural. Deus tem soluções que você não tem. Deus vê onde você não vê. Deus está fazendo uma obra que você não sabe. Oh, Espírito Santo de Deus, alabaxere, andalabalabaias. Não seja tolo, querido, se sujeite à vontade de Deus na sua vida. Deixa Deus fazer a obra, deixa Deus te honrar. O seu papel é só orar e adorar, orar e adorar. Enche a sua casa da presença de Deus, enche a sua vida da presença de Deus, e as pessoas à sua volta vão ver a diferença, vão ver o Deus que você serve. Você foi chamado para sofrer por Cristo também, querido. Ora labaxere, andalabalaias. Não só viver, mas morrer também por Ele. Ah, querido, tem uma recompensa, tem um galardão, tem uma coroa preparada para ti.
Não se preocupe. O Senhor não fica devendo nem um copo d'água. Aquele que faz algo para Ele, por amor a Ele. Vão viver um evangelho verdadeiro? Eu digo para vocês nessa noite, quantas vezes na minha caminhada eu me senti presa. Às vezes uma autoridade sobre a nossa vida, querido, sem perceber, sem discernir, ela pode nos prender. Mas Deus é Deus na minha vida também. Você lembra de José? José era o filho que Deus tinha um propósito na vida de Jacó. Mas José foi lançado no poço. José foi vendido pelos seus irmãos, quase morto. Foi levado para o Egito. Ali ele foi injustiçado, lançado numa prisão, querido. José ficou anos dentro de uma prisão. Parecia que não tinha mais nada para acontecer na sua vida. Mas Deus tirou José de dentro da prisão, honrou José acima dos seus irmãos, honrou José sobre todo o Egito, colocou ele como homem de maior autoridade sobre todo o Egito, próspero, vencedor, cheio de glória, porque Deus é Deus na nossa vida. Não deixa a injustiça te aprisionar, viu? Não deixa as suas mágoas das pessoas que te injustiçaram aprisionar, algemarem as suas mãos, os seus pés. É o que o Espírito Santo está falando comigo aqui. Tem muita gente aprisionada por causa de ofensas de outras pessoas. De pai, de mãe, de irmão, de líder, de patrão, estão nas prisões. E o Senhor quer ouvir a sua oração, a sua adoração a Ele, reconhecendo que Ele é Deus na sua vida. Não há autoridade maior na sua vida que o Senhor. O que te pode fazer o homem? Se você tem Deus sobre a sua vida. O que pode te fazer as pessoas se o Senhor tem a última palavra sobre ti? Um coração amargurado aprisiona. Um coração rancoroso aprisiona. Mas um coração adorador, ninguém pode conter, nada pode resistir. Entenda isso na sua vida.